Então, boa noite, todos que chegaram, sejam muito bem-vindos. Depois eu vou mandar para vocês Tem mais gente entrando. Depois eu vou mandar para vocês como eu fiz no início, que eu mandei para vocês um formulário, para vocês preencherem para mim. Se vocês estão tendo alguma dúvida, se vocês estão entendendo os vídeos, se ficou alguma coisa em aberto, se vocês não estão gostando de alguma coisa, querem que melhore alguma coisa, tá bom? Pra gente poder melhorar o nosso discipulado. E para saber quantos conseguiram assistir todos os vídeos, ou pelo menos todas as aulas, porque não assistiu o vídeo, mas assistiu a aula, ou assistiu a aula, mas precisou em algum dia assistir o vídeo. Então seria muito legal que vocês me dessem esse feedback, ok? Vamos orar para a gente começar? Então vamos lá. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento te agradecer, primeiro pelo livramento que o Senhor tem nos dado, pelo teu cuidado com as nossas vidas, e eu quero te pedir nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor esteja no nosso meio durante toda essa reunião. Pai, nós vamos estudar a tua palavra e eu peço a ti, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, compreensão e entendimento das tuas escrituras e tudo, Senhor, que for falado nessa aula. Nós pedimos que o Senhor venha ministrar e que seja para o louvor, a honra e a tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar. Esse tema de hoje, da terceira aula, hoje é a terceira. Ela vai falar sobre batismo, fé e ceia do Senhor. Se você já fez e tudo ok, maravilha. Porém, pode acontecer de surgirem algumas dúvidas. Algumas pessoas têm me chamado à parte para tirar algumas dúvidas a respeito, por exemplo, do tema batismo. Outras me chamaram a respeito de ceia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me fazer a pergunta, tá bom? E dentro daquilo que já me perguntaram, eu vou falar. Então, eu vou pedir só que vocês esperem que eu termine de explicar. E aí, se de repente no meio do comentário eu conseguir esclarecer a dúvida, ok. Se não, aí vocês no final fazem a pergunta, tá bom? Então vamos lá. A Bíblia é dividida, olhando agora o nosso material, em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Então eu já expliquei isso logo na aula 0, que o Antigo Testamento é tudo o que aconteceu e fala do antes de Jesus nascer, ok? E o Novo Testamento, ele vai falar a respeito do que aconteceu depois que Jesus veio a esse mundo. E o texto fala assim: o Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus vir ao mundo e fala sobre a primeira aliança que Deus fez com o seu povo. O Novo Testamento foi escrito depois que Jesus veio ao mundo e apresenta a nova aliança entre Deus e nós. No Antigo Testamento, não está no material isso, tá? Mas eu vou explicar para vocês. No Antigo Testamento, existem várias alianças que foram feitas. A primeira aliança que a gente vê é a aliança a respeito de Noé, que Noé estabeleceu, aliás, Deus estabeleceu com o homem que jamais destruiria um mundo em água, colocando o arco, que nós chamamos e conhecemos que é o arco-íris. Essa foi a primeira aliança. E Deus não quebrou essa aliança. Essa aliança, ela ainda existe até o dia de hoje. Depois, tanto é que começa a chover demais, a gente sabe, logo quando veio o arco-íris. Deus é lindo. A segunda aliança, Deus fez com Abraão. Lembra? Deus falou para Abraão: você vai circuncidar todo menino. E porque Abraão não negou naquele dia que o Senhor pediu que ele sacrificasse o próprio filho a Deus. E Deus, e Abraão, mesmo obediente ao Senhor, iria matar Isaac. Para quem não lembra, tá lá em Gênesis. Por conta disso, Deus falou: assim como você não se negou a dar o seu filho, eu também não vou negar. E aí o Senhor promete que faria de Abraão uma enorme nação. E além disso, nós sabemos que Jesus veio como o sacrifício do filho. Então nós sabemos que já foram feitas algumas alianças. Depois Deus estabelece aliança com Moisés. E a outra aliança que Deus estabelece com Davi. São algumas alianças que o Senhor foi fazendo com o povo. Porém,
Deixa eu só desligar aqui. Porém, quando vem o Novo Testamento, Deus, através da pessoa de Jesus, estabelece uma nova aliança através do sangue de Jesus, que é a ceia. Então, agora nós vamos continuar a nossa lição aqui. Mesmo que a primeira aliança mesmo que a primeira aliança tenha incluído muitas leis e mandamentos, a salvação do povo do Antigo Testamento era da mesma maneira que somos salvos hoje, pela fé em Jesus. Só que eles olharam para frente, esperando com fé o dia que o Salvador chegaria. Todos eles, em todo momento, Deus falava, eu vou mandar um Salvador. Tanto que os judeus até hoje, aqueles que não acreditam em Jesus, acreditam que o Messias ainda virá. Ok? Então eles sempre olharam para frente. Nós olhamos para trás, porque nós cremos que Jesus é o Salvador e que ele já pagou o preço dos nossos pecados na cruz. E aí a pergunta do nosso material, o que é aliança? No seu uso comum, aliança significa um contrato celebrado entre duas pessoas. É um acordo, um pacto, um compromisso feito segundo os termos dessa aliança. Você que aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tem entrado numa aliança desse tipo com ele. Então, se você fez essa oração, você já estabeleceu essa aliança com Deus. E aí ele começa a discorrer o texto. Deus é fiel e nunca quebra os termos das suas alianças, como está em Hebreus, capítulo 6, versículo 17 até o 18. Por isso, a nova aliança é chamada de uma aliança eterna. E aí, se vocês quiserem abrir, se vocês não quiserem, não tem problema, eu leio aqui rapidinho. Hebreus 6, ele vai falar assim, do versículo 17 ao 18. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Que esperança é essa? A salvação. E depois ele fala aqui no texto, por isso a nova aliança é chamada de uma aliança eterna, conforme está em Hebreus, capítulo 13, versículo 20. E no versículo 20 fala assim, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então nós vemos que até hoje Deus não quebrou nenhuma aliança que ele fez. Ele prometeu para Abraão que Abraão seria pai de uma grande nação, e a gente vê a quantidade de filhos que isso se estende até os dias de hoje. Peraí que a Ana Flor tá entrando. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Continuando o texto. Agora você está comprometido com esse Deus tão fiel e tem a responsabilidade de manter os termos dessa aliança. Na nova aliança, Jesus deixou duas ordenanças que são símbolos que representam a sua morte e ressurreição. Quando participamos destas ordenanças, estamos nos lembrando com muita gratidão de tudo que Jesus fez por nós. Anunciamos que estamos confiando completamente em Jesus para a nossa salvação e estamos nos apropriando pela fé dos benefícios que temos através da morte e ressurreição de Jesus. Aí ele começa. Quais são essas duas ordenanças da nova aliança que simbolizam a morte e a ressurreição de Jesus? A primeira é o batismo nas águas. E aí vamos começar porque agora nós vamos entrar nesses pontos que são extremamente importantes para a gente saber. Jesus deu muito valor ao batismo nas águas. Ele mesmo fez questão de ser batizado. E o texto para isso está em Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Jesus serve de modelo para nós. Ele foi batizado quando criança ou quando adulto?
conforme está em Lucas 3, 21, 23. Vocês conseguem abrir? Vamos abrir? Olha lá, Lucas capítulo 3. Pra gente ganhar tempo, ele fala assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Nesse momento, nós sabemos que Jesus foi batizado quando ele tinha 30 anos. Ok? Se você não sabia disso, então eu estou te falando. Jesus tinha 30 anos quando isso aconteceu. Ah, Fabiana, mas há um texto que fala que Jesus com 12 anos ele já ia ao templo e ali ele conversava com os sábios. Sim, mas o batismo dele acontece nesse momento, quando ele tinha 30 anos, tá bom? Fabiana, então o batismo que eu fiz na Igreja Católica, ele não vale? Não vale. Então isso eu preciso deixar bem claro. Por que batismo de criança não vale? Porque o batismo, ele é um ato, para que todo mundo saiba. Eu tenho certeza que acho que a grande maioria aqui já foi batizada, mas pode ser que no nosso meio tenha alguém aqui que ainda não se batizou. O batismo é um ato público, ou seja, diante de todo mundo, onde você reconhece que você quer morrer para as coisas do mundo e nascer uma nova criatura em Cristo. É esse o significado do batismo. Uma criança, um bebê, que o padre batiza, e existem igrejas evangélicas que também fazem o batismo. Porém, eles fazem isso e depois eles pedem que os pais levem a criança para fazer a confirmação. Tá? Então, se, por exemplo, você veio de uma igreja tradicional, por exemplo, a presbiteriana, ela faz isso, ela batiza criança, mas depois os pais levam as crianças para confirmar o batismo. Nós, da Igreja do Nazareno, nós não batizamos criança. Nós fazemos aquele ato que vocês já viram no culto, que é o ato de consagração. Nós consagramos a criança ao Senhor, ou nós dedicamos a criança ao Senhor. Por quê? Porque o ato do batismo, nós cremos que tem que ser algo voluntário. Eu não posso pegar você e à força te batizar, ok? Tem que ser um ato voluntário. Você tem que querer, e não pode ser algo imposto. Você não pode falar, você tem que ser batizado, senão você vai para o inferno. Você não pode fazer isso. A pessoa tem que se decidir pelo batismo. A Bíblia fala: quem crê e for batizado será salvo. Ok? Porém, o homem do ladrão do lado de Jesus na cruz não deu tempo de descer as águas. Mas isso não quer dizer que ele não foi salvo. O próprio Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não estou falando desse tipo de situação. Eu estou falando que pessoas que seguem a Cristo, frequentam a igreja, mas não querem se batizar porque não querem ter um compromisso, ela não está querendo ter um compromisso com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala: quem crer e for batizado. E outra, a partir do momento que você entendeu a palavra, que você recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, eu não sei vocês, mas o que eu mais quero é saber que eu estou agradando a Deus em tudo. E se Ele me pede para fazer um ato público, onde eu reconheço que eu quero morrer para as coisas do mundo e viver para Ele, eu quero mais fazê-lo. Então não há justificativa para pessoas, por exemplo, que passam a vida inteira sem se batizar, porque não querem ter esse compromisso. Porém, dentro do batismo, existem 3 formas. Eu não sei quantos de vocês sabem. Uma delas é aquela que nós cremos, que nós fazemos na nossa igreja, que é por imersão. Então o pastor pede para você pôr a mão no nariz, te mergulha na água por imersão. Porém, existem 2 outras formas. Outra é por aspersão
onde o pastor pega uma água e joga assim na cabeça da pessoa. É uma forma de batismo válida, porque é aspersão, porque o Senhor não está preocupado com a maneira como está sendo feita. O Senhor quer que nós tenhamos esse ato público de reconhecimento e atitude. Mas uma pessoa que está acamada num hospital, por exemplo, e ela quer ser batizada e ela não pode sair, como é que vai fazer? Vai enfiar a pessoa dentro de uma banheira? Então, nesse caso, nós temos situações onde é feito a aspersão. E tem a terceira, que é por efusão, que é aquela que nós vemos que joga água na cabeça, tá? Mas as três são formas de batismo, e as três têm a mesma validade. Uma vez uma pessoa falou pra mim assim, escuta, eu era de uma igreja que faziam por aspersão, eu tenho que mergulhar? Então eu vou falar pra você, naquele dia que você participou do batismo por aspersão, você creu que aquele batismo foi o suficiente? Você creu que foi um ato teu, voluntário? Então não há necessidade. Fabiana, eu participei de um batismo, mas eu quero batizar de novo. Porque naquela vez eu fui pela empolgação, mas agora eu quero fazer porque agora eu creio que é um momento. Posso me batizar de novo? Pode se batizar de novo. Peraí, deixa eu só permitir a Marcinha. Boa noite, Marcinha, seja bem-vinda. Então, essa pessoa que deseja se batizar novamente, porque ela acredita que a maneira que ela foi batizada da primeira vez não valeu, porque ela foi imatura na época, porque ela fez por empolgação, e ela quer se batizar novamente, ela pode se batizar. O que importa é ela conscientemente decidir que ela quer se batizar. E vocês já devem ter visto muitas pessoas que se batizaram no batistério da igreja, mas aí faz uma viagem para Israel e sente que é mais interessante fazer o batismo na água lá no Rio Jordão. É a pessoa com Deus, não há necessidade. Porque é da água daquele rio lá é que vale. Não, gente, não tem isso, tá? É o ato público, é o ato voluntário de fazer, de dizer, estou morrendo para as coisas do mundo e quero viver para Cristo. Então, espero estar matando aqui muitas perguntas caso surjam. Vamos continuar nosso texto. A pergunta que ele faz aqui. Jesus nos mandou fazer discípulos em todas as nações. Devemos batizar os novos discípulos em nome de quem? Conforme Mateus 28, 19. E eu vou ler para vocês. 28, 19. Ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por que está falando isso aqui? E aí, um dia, uma pessoa me fez uma pergunta, e ela falou assim, ela está aqui no nosso grupo, mas eu nem vou mencionar o nome dela, e ela falou assim, Fabiana, por que os apóstolos vão lá e fazem o batismo das pessoas novamente? E eu vou explicar para vocês. Porque o batismo que era feito até Jesus explicar e ensinar os discípulos era o batismo do Antigo Testamento. Meu Deus, Fabiana, então tinha um outro tipo de batismo? Tinha, e eu vou explicar para vocês. Inclusive, se depois me lembrem, por favor, do convite que eu gostaria de fazer de um dia, todos nós, se vocês quiserem ir, nós podemos fazer um passeio em São Paulo, lá na Igreja Universal do Reino de Deus. Tem uma réplica do lado da igreja, meu Deus, agora me fugiu o nome da igreja. Da igreja aquela igreja, o Templo de Salomão. A Igreja Universal fez do lado do Templo de Salomão uma réplica do tabernáculo. E lá eles têm exatamente nas medidas que a Bíblia descreve como eram todos os processos de ritual, de sacrifício, e como era o Santo dos Santos, como que era o santo lugar, o átrio. Então, se vocês quiserem, depois no final a gente conversa sobre isso. Mas voltando ao assunto do batismo. No Antigo Testamento, havia alguns rituais, e esses rituais vocês vão ver lá no livro de Levíticos, para cada tipo de sacrifício, para cada pedido de perdão que o povo deveria prestar a Deus. E eles tinham
Imagina você chegou para oferecer um sacrifício pedindo perdão pelos seus pecados. Então você levava o novilho, como diz na Bíblia, e esse novilho você levava até o lugar onde ele era sacrificado, então ele era degolado, o sangue era aspergido, a carne era posta para ser queimada, tá bom? E depois você tinha a pia da purificação. Nessa pia da purificação era onde eles lavavam as mãos, e se não me engano, depois eu vou até confirmar essa informação. Eles lavavam as mãos e os pés como um ato de purificação. Depois eu vou confirmar essa informação, então aguarde. Mas havia essa pia da purificação. Esse era o batismo do Antigo Testamento. Então os judeus, eles já praticavam esse ato de batismo. Mas eles praticavam toda vez. Toda vez que eles iam oferecer um sacrifício para pedir perdão ao Senhor, eles tinham que se lavar na pia da purificação. E quando João Batista começa a pregar, que ele fala, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus, a Bíblia fala que logo veio Jesus. Jesus veio para ser batizado no batismo de João Batista. E João Batista, quando vê, fala, está vindo aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias. E ele se nega a batizar Jesus. E Jesus vira para ele e fala que tinha que ser feito, tinha que cumprir tudo. Então Jesus foi batizado por João Batista, que é esse episódio que nós estamos vendo aqui. Porém, Jesus depois começa a explicar, porque se vocês olharem, nós vamos voltar um pouquinho o texto, vocês vão ver que o próprio Jesus, se não me engano, em Mateus capítulo 4, ele vai falar a respeito do batismo. E ele fala que todos, abram aí comigo, Mateus capítulo 3, versículo 13, a partir do versículo 13, ele vai falar exatamente do batismo de Jesus. Olha só como ele está falando. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então esse aqui é o batismo de Jesus. Porém Jesus começa depois a batizar. E quando Jesus começa a batizar, ele vai falar exatamente a mesma frase que João Batista falava. Arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. Jesus vai falar isso também. O primeiro batismo, quando Jesus começa a fazer, ele fala isso. Como que é que você sabe disso? Olhando agora, Mateus capítulo 4, versículo 17. Abre aí agora Mateus 4. Logo uma página depois, ele vai falar assim, daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu falei batizar, não, é pregar. Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E por que Jesus falou o reino dos céus está próximo e por que ele não falou eu sou o reino de Deus? Alguém tem essa dúvida? Por que Jesus falou isso? Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Porque Jesus não poderia falar de algo que ainda não havia se cumprido por completo, que era a morte de cruz. Jesus, homem carnal como nós, tinha que passar por todo o processo para que ele estabelecesse o reino de Deus. E hoje, ele já está estabelecido? Sim, porque hoje, quando você abriu seu coração e falou, Jesus, entra dentro da minha vida, mora em mim, o reino de Deus começou a operar na sua vida. Entenderam? O reino de Deus começa no processo de transformação do nosso entendimento, da nossa mente. Já começou o reino de Deus na sua vida. Vamos continuar. O batismo nas águas representa a sepultura de uma pessoa que morreu junto com Jesus espiritualmente. Quando você recebe Jesus, você morre para a vida velha e nasce de novo para uma nova vida, conforme está em João 3:3,
e 2 Coríntios 5,17. Eu vou ler essa passagem só para a gente poder continuar. João 3,3 diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pronto, um texto. Eu tô lendo dessa forma, eu tô lendo rápido. Se acontecer de alguém perder alguma coisa de conteúdo, depois vocês assistam o vídeo novamente, que ali, como tá gravado, tá sendo gravado, vocês vão ter esse material para revisar sempre que vocês quiserem, tá bom? 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pronto, mais um texto que garante que você, estando em Cristo, as coisas velhas se passaram. Agora vamos continuar o texto do material. A velha pessoa, aquela pessoa dentro do seu corpo que gosta do pecado, morreu e foi sepultada. Não pode ficar ressuscitando essa pessoa o tempo todo, não, gente. Para de ressuscitar o velho homem. Ok? Direto eu já te falo. Para de ressuscitar esse morto. Então, o descer às águas do batismo representa o quê? O que você respondeu aí? Então eu já te falo. Ele representa a morte da sua velha pessoa, conforme está em Romanos capítulo 6, 3. Tudo que a gente está vendo aqui, gente, eu vou mostrar os textos que é pra gente confirmar, para vocês saberem onde está na palavra, tá bom? Não tô falando criando historinha aqui, não. Então diz assim em Romanos 6, versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Tá aqui a resposta. É no batismo. Ok? Continuando o texto. O levantar das águas do batismo representa a ressurreição de uma nova pessoa. Uma pessoa que odeia o pecado e quer agradar a Deus. Como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitamos para uma nova vida junto com o quê? Junto com quem? Baseado em Romanos 6, do 4 ao 8. Vamos continuar o texto, a gente vai achar. Do 4 ao 8 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ok? Então é a resposta aí, junto com Cristo. Essa é a resposta. Se você não tinha feito, tá aí a resposta. Continuando agora na lição. O batismo nas águas representa duas coisas que acontecem simultaneamente ou que acontecem espiritualmente em nossas vidas quando recebemos a Jesus. O descer das águas representa o quê? O sepultamento da nossa velha pessoa, e o subir das águas representa a nossa ressurreição com Cristo para uma nova vida, conforme Colossenses 2:12. Vamos abrir Colossenses 2:12. Colossenses está no Novo Testamento, logo depois de Filipenses. É uma das cartas que Paulo escreveu. Capítulo 2, versículo 12 diz assim. Peraí, deixa eu pegar aqui. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Lembra quando eu falei na aula 0 que vocês vão ver que há vários textos
em lugares totalmente diferentes, em épocas diferentes, que falam a mesma coisa? Isso é um desses exemplos. Vocês veem que Paulo escreve uma carta aos Romanos, e num momento totalmente diferente, ele escreve para o povo grego a mesma informação a respeito do batismo e ressurreição. Então não dá para duvidar que a palavra de Deus seja verdadeira, porque há vários momentos ele vai falar a mesma coisa. Continuando. O batismo nas águas não tem poder em si para salvar ninguém. Que fique bem claro isso aqui. Não é o batismo que vai te salvar. Continuando o texto. Somos salvos pela graça, mediante a... E aí, para responder essa pergunta, nós temos que abrir Efésios, volta algumas páginas aí, capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, Efésios, ele vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui cai a prerrogativa dos espíritas. Tá aqui um texto, se você quiser grifar, colocar LED, por marca-texto, pode pôr aqui, ó. Tá na Bíblia. Não é por obras que você é salvo. O fulano tá lá fazendo obras e obras, achando que com isso ele vai melhorar o karma dele para a próxima ressurreição, para a próxima reencarnação. Não existe. Eu vou mostrar outro texto depois para vocês, aonde fala, peraí, pronto, onde fala que não existe reencarnação. Eu vou mostrar. Mas esse texto aqui já está deixando bem claro. Se alguém falar para você, eu faço obras de caridade para ser salvo, para que no próximo karma ou na próxima vida eu venha uma princesa da Inglaterra, caiu do cavalo, gata. Entendeu? Não existe isso. É pela graça, é mediante a fé e é de graça. Não é pago. E por que não é pago? Aqui está a palavra falando. Para que ninguém se glorie. Então, amiga, põe uma coisa na sua cabeça. Se você acha que porque você é bonitinha, vai maquiada para a igreja todo culto e por causa disso você vai ser salva, não é mérito teu. Não é por mérito que você vai ser salva. Você vai ser salvo porque é de graça. Porque Jesus já pagou o preço. E eu ouvi uma pregação recentemente que eu fiquei assim, encantada. A pregação falava assim, eu acho que eu compartilhei até no meu Instagram, depois se vocês quiserem eu coloco de novo. Vocês estão ouvindo um barulho? Esse barulho é minha máquina de lavar roupa, tá? Liga não. Pausa. Essa pregação falava assim, quanto vale uma alma? E aí todo mundo fala, uma alma vale o mundo inteiro. E aí nessa pregação, essa pastora fala, não. Quando você ouvir falar que uma alma vale o mundo inteiro, não é a minha e nem a sua. Uma alma vale 30 moedas de prata. Sabe o que era 30 moedas de prata na época da Bíblia? Era o preço de uma escrava, vendida na feira. Acontece que Jesus foi vendido por Judas, por quanto? Por 30 moedas de prata. Jesus foi vendido pelo preço de um escravo. Quando Jesus foi dado para os romanos, para ser levado preso, para ser morto, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E aí essa pregadora fala, mas Jesus, que esse sim, não merecia morrer na cruz. Ele pagou o preço por toda a humanidade. Então a alma dele vale o mundo inteiro. É demais, né? É para se apaixonar, é para aplaudir de pé, igreja. Aleluia! Porque a alma dele vale o mundo inteiro. Porque Jesus não pecou. Jesus não tinha condenação nenhuma contra ele. E ele pagou por mim, pela Maurinete, pela Fernanda, pela Claudinha, pela Ju, pela Grazi, pela Bruna, por todo mundo. Jesus pagou por todo mundo, pela Fabiana. Então hoje a Fabiana não tem que fazer nada para conseguir a salvação.
porque ela é pela graça. Mas isso é justificativa para nós vivermos no pecado? Não. E Paulo vai falar isso em Romanos. Se você gosta de ler, eu sugiro que você leia Romanos, porque há um texto em que ele vai falar: então porque a graça é grande, então eu vou pecar mais para poder alcançar mais graça? Não. A partir do momento que o Senhor Jesus entrou no seu coração, você devia ser a primeira a falar que eu quero viver longe do pecado. Tudo aquilo que se parece com sujo, tudo aquilo que se parece com o reino das trevas, eu quero é longe, ó. Eu quero é longe, porque eu quero estar perto e agradar o meu Senhor. Até acho que comentei, não lembro com quem, não sei se foi com a Fernanda ou quem foi, mas imagina que você anda numa linha muito fininha. E nessa linha fininha, quando você está em obediência à palavra de Deus, você está andando nessa linha. E os fariseus cumpriam a lei, então eles viviam na linha. Mas aí vem Jesus e fala: eu não quero que você ande na linha. Eu quero que você ande longe da linha. Eu não quero que você fique ali, ó. Um pé lá, um pé cá. Um pé no mundo, um pé na igreja. Eu quero que você ande longe da linha. Linha. Não quer, você não pode ser só obediente à palavra de Deus. É isso que eu tô querendo dizer. Você tem que ter prazer em querer agradar ao Senhor. Entenderam? E quando você tem prazer em Deus, você quer ficar longe de tudo que se parece com trevas. E você tem prazer e isso não pesa no seu coração. É por isso que a Bíblia fala que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Porque a lei tem o poder de te condenar se você não andar na linha. Não é isso? Descumpra uma lei para você ver o que vai acontecer. Você vai sofrer uma penalidade. Agora, a lei, ela põe um limite. Eu não quero andar no limite, eu quero andar longe desse limite. Porque eu quero andar mais próximo do que Deus quer pra mim, que é uma vontade boa, agradável e perfeita. Tá? Vamos voltar pro texto. Uma vez que a pessoa já foi salva, ou seja, que ela nasceu novamente, ela está qualificada para o batismo. E isso você vê o texto em Atos, capítulo 8, versículo 36 ao 37. O batismo é muito importante porque através dele você pode liberar a sua fé para se apropriar ainda mais da realidade espiritual de que você, juntamente com Cristo, morreu para o pecado e ressuscitou com ele para uma nova vida. Eu só não vou ler esse texto aqui porque aí eu deixo para vocês lerem e se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta. Aí nós vamos entrar agora num assunto que fala sobre a ceia do Senhor. Então, se você tiver dúvidas aí sobre o batismo, anota e no final a gente tira as dúvidas. 2. Sobre a ceia do Senhor. Jesus tomou a sua última ceia com os seus discípulos logo antes da sua morte na cruz. Então, o texto está aqui, Mateus 26, do 26 ao 30. Não vou ler, depois vocês leem o texto. Ele partiu o pão e deu para os seus discípulos como um símbolo do seu corpo que seria sacrificado por eles. Ele falou: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E esse é o texto que o pastor sempre lê no dia da ceia. Esse assunto agora vai começar a mexer um pouquinho com vocês, vai abrir um pouquinho a mente de vocês. E eu quero que vocês prestem bem atenção, porque se for uma pessoa imatura, não vai entender isso que eu vou falar agora. Eu não sei se vocês sabem, mas por muito tempo não havia na Coreia, por exemplo, na Coreia do Sul, farinha de trigo. Então, como que eles faziam a ceia lá? Porque lá eu não estou nem falando do fermento, eu estou falando da farinha. Então, como que eles ceavam o Senhor lá? Eles já ouviram falar de manju ou moti? É um docinho feito com arroz, farinha de arroz. Então, eles faziam a ceia com esse pãozinho feito de arroz. E eu já ouvi relatos de lugares e pessoas que não tinham acesso ao suco da uva.
Então eles faziam a ceia com outro tipo de suco, que não era o suco da uva. E aí eu vou falar para você, a ceia dessas pessoas perdeu o sentido? Porque eles cearam com outro tipo de pão ou com outro tipo de suco? Não. Fabiana, que absurdo que você está falando. O que é que o Senhor está instituindo aqui? Ele está instituindo um comportamento de como que as pessoas devem fazer. Isto é o meu corpo. Ele pegou o pão porque era o que era o alimento daquele momento. Isto é o meu corpo que é dado por vós. E aí, como simbologia, ele rasga o pão e ele distribui naquele momento da ceia, falando que aquele pão representava o corpo dele que seria partido logo depois na cruz. O que acontece? Nós temos que tomar um cuidado para a nossa religiosidade não ocupar um espaço na nossa vida cristã maior do que o que realmente Jesus está querendo nos ensinar. Naquela época, gente, Jesus, quando participava de uma ceia, e se vocês forem ler a Bíblia, vocês vão ver que a ceia que Jesus participava é totalmente diferente dessa que a gente participa agora. Se vocês quiserem um dia, depois que nós terminarmos o discipulado, eu dou uma aula para vocês de como era feito a ceia, aliás, como ainda é feita a ceia dos judeus até o dia de hoje. É uma ceia que dura 4 horas, só para vocês terem uma ideia. É uma ceia que envolve um antepasto que eles usam de frutas secas com maçã e mel. É uma ceia que participa disso um ovo cozido e tem uma simbologia, um pedaço de carne, ervas amargas. E se vocês forem ver, tudo isso está falando lá em Êxodo, porque essa era a ceia que os judeus seguiam desde que Deus ensinou que eles deveriam fazer na saída deles do Egito, que foi quando Deus instituiu isso para Moisés. E Jesus fazia essa ceia, gente. E já que estamos numa reunião aqui, um discipulado, já vou explicar. Jesus não bebia Del Valle, ok? Não era Del Valle, não era Tang, não era Kisuko, era vinho. Tá bom? Fabiana, que berração que você está ensinando. Não, gente, é Bíblia. Porque as pessoas tendem a espiritualizar uma coisa. Ah, não, mas aquele vinho que Jesus bebia não era fermentado. Vinho é vinho, gente. Vinho é vinho, é uma fermentação natural da uva. Ah, mas ele não tinha mistura com álcool. Gente, o vinho não é misturado com álcool, é a fermentação da uva. Então isso tem que ficar muito claro. Eu quero imaginar que todo mundo que está nessa reunião é maduro para entender. Fabiana, mas então me surgiu uma dúvida a respeito de bebida alcoólica. E eu sei que tem gente que vai tocar nesse assunto. Então eu vou explicar para vocês. Fabiana, é pecado beber bebida alcoólica? Não, não é pecado. Porém, eu vou explicar para vocês por que que nós nazarenos não bebemos bebida alcoólica. E por que que não é falado isso de púlpito dessa maneira. Olha que privilégio, hein? Vocês estão ouvindo isso aqui, ó, só para nós. Vamos lá. Imagina quantas pessoas aceitam a Jesus todos os dias nos cultos. Agora imagina quantas pessoas vêm para a igreja com problema de alcoolismo ou com fraquezas nessa área. Aí você imagina o que é ter essas pessoas bebendo um vinho no dia da ceia. Então, por conta dessas pessoas, porque aí nós precisamos entender que cada um aqui tem uma fraqueza. Cada um tem um ponto que te pega, que você está sendo trabalhado por Deus. Mas nós não podemos usar disso, do que era uma bebida daquela época, para escandalizar ninguém e, ao mesmo tempo, para disparar gatilho na vida de ninguém. Porque se você perguntar para um alcoólatra o que é que ele tem que fazer para ele voltar, ele bebeu uma dose. E quando a palavra fala fugir da aparência do mal, é porque se aquilo vai te fazer disparar em você atitudes que lá na frente você vai se perder no alcoolismo, é melhor que você não beba. Entendeu?
Mas o que acontece? Pode ser que você tenha um limite diferente de outra pessoa. Ah, não, mas se eu beber, eu não vou ter problema. Mas se você beber com uma pessoa que tem problema, você pode levar essa pessoa a pecar. Então nós temos que tomar muito cuidado. E há passagens na Bíblia que a palavra fala, no Novo Testamento, não é Velho Testamento, é no Novo Testamento, que os presbíteros não devem beber. A Bíblia fala que é o beber, é o se embriagar que é pecado. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho. Já vi que você está levantando a mão, Claudinha. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. O que está querendo dizer? Está querendo dizer que o beber o vinho tira você do seu estado natural de sobriedade. Te deixa mais alegre, te deixa mais tranquilo para falar coisa que você naturalmente não falaria. Te expõe a situações que vão fazer você passar vergonha. Então, nós não bebemos. Nós, nazarenos, não bebemos. Fabiana, por conta disso, vai ter uma festa da minha família. Tem algum problema colocar bebida alcoólica? Eu vou dizer para vocês, eu já fiz festas onde eu não bebo. Não bebo por vários motivos. Primeiro, eu não sei quem são as pessoas que estarão naquela festa. Talvez eu possa escandalizar alguém. Alguém olhar e falar, mas aquela menina ali naquela lá da Nazareno? E a Bíblia fala, ai daquele por quem vier o escândalo. Então eu não quero escandalizar o nome de Cristo. Por isso, eu fujo da aparência do mal. Agora, se tiver pessoas que bebem próximo de mim, vai ter algum problema? Não, mas tomem cuidado. O pastor Aguiar sempre nos ensinou que ele tinha que tomar cuidado até quando ele ia parar num bar para pedir um copo d'água. Por quê? Porque imagina o pastor Aguiar pedindo num bar um copinho d'água, vindo naquele copo americano e debruçar no balcão. Aí passa alguém lá e fala, vai lá, o pastor Aguiar tá bebendo uma pinguinha. Ele falava isso. Ou ele pediu uma lata de refrigerante e colocar no copo. Dependendo se alguém passasse, ia falar, lá, o pastor tá tomando uma cerveja. É da conta de alguém? Não é. Porém, nós, como diz a palavra, nós somos carta lida. As pessoas vão ler alguma coisa em nós. E se nós somos discípulos de Cristo, nós queremos mostrar tudo, menos algo que envergonhe o Senhor. Eu espero estar sendo bem clara aqui, explicando para vocês aquilo que está na palavra. Porém, eu não vou mentir. A palavra não fala que beber é pecado. Mas a Bíblia fala de situações que, por conta da bebida, pessoas perderam a noção. Uma delas, que eu posso falar para vocês, é o texto onde fala de Noé, que Noé teve os 3 filhos, e numa das ocasiões, Noé encheu o caneco. Quem assistiu a novelinha da Record sabe, aquela cena foi hilária, que mostra que o Noé, feliz da vida, esquentou, e aí arrancou a roupa. 2 filhos o cobriram, mas um tirou sarro de ver o pai nu. E por conta disso, Noé foi e amaldiçoou Cã, e por conta disso, toda a geração que veio posterior a ele estava amaldiçoada. E depois a Bíblia vai falar de Ló. Quem lembra da história de Ló, o pastor pregou recentemente, Ló, as filhas dele o embebedaram e tiveram relações sexuais com ele. E por causa desses 2 atos delas, uma embriagou o pai primeiro e depois a outra, as duas deram a vida a crianças que no futuro geraram os 2 maiores inimigos de Israel. Então, nesses pontos a gente vê que a bebida, o consumo da bebida, ela tira a gente da sobriedade. Então é por conta disso. Pode falar, Claudinha. Fabiana, a congregação permite que eles bebam. Né? Porque o meu sobrinho é da congregação. Há 15 dias atrás, antes de meu irmão falecer, a gente fez um churrasco, né? E ele trouxe a bebida. E bebeu. Aí ele ofereceu pra mim. Eu falei, não, eu não bebo. Eu só bebo refrigerante. Não, mas vamos beber uma, né? Porque não faz mal, isso não é pecado. Eu falei, não, eu não vou beber.
entendeu? Quer dizer, ele tentou me induzir a beber, mas eu não quis. Ele falou, mas na minha igreja é permitido. Eu falei, cada um na sua, entendeu? Eu não bebo. Porque eu tive problemas com bebida antes de me batizar, tá? E eu não quero isso pra mim. Não quero voltar o que eu fazia antes, né? Então tá explicado. Uma latinha de cerveja na boca, eu vou desandar. Então, eu não fui na dele, entendeu? Não quis pra mim. Mas ele bebe. Algumas igrejas, aliás, a grande maioria hoje em dia bebe. A grande maioria bebe. E aí essa é a questão que a gente... Por que nós não bebemos? Porém, eu vou falar pra vocês. Vamos supor que alguém aqui bebe, tá? Fabiana, eu bebo. Eu tenho cuidado, eu tenho cautela, eu bebo de dentro da minha casa. Eu não faço... Vamos supor que alguém coloque essa situação. Minha sugestão, você quer beber? Beba na sua casa. Primeiro porque se você beber dentro da sua casa, você não vai escandalizar ninguém porque você está dentro da sua casa. Tá? Segundo porque você não vai colocar pessoas em risco. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, hoje em dia tem isso. Nós temos que tomar cuidado de pessoas atropelando pessoas aí. Porém, tome cuidado para você não escandalizar outras pessoas. Por quê? E às vezes você tem que tomar cuidado até para não escandalizar os da própria casa. Mas eu não vou julgar o seu coração porque eu não sou juiz. Pode falar, Claudinha. Eu não sou juiz, então eu acho que da mesma forma que a Bíblia fala para nós não julgarmos, eu não vou julgar ninguém aqui. Eu acredito que é o que eu falei. Você pode andar na linha ou você pode fugir quanto mais daquilo que aparenta o mal para que possa te tornar escândalo na vida de outra pessoa. Mas eu não vou julgar ninguém aqui, ok? Pode falar, Claudinha, desculpa. Seu microfone tá desligado. Aí. Liguei. O meu filho casa o ano que vem. Nós somos da Nazareno e os pais dela são da congregação. Por motivos de alcoólatras na família dela, nós não vamos ter bebida alcoólica nenhuma no casamento. Perfeito. Eu acho que é isso. Não é possível que as pessoas não podem participar de uma festa sem beber uma bebida alcoólica. Não é possível, gente. Quando colocam para você o poder da decisão, eu sugiro para você não ter problemas na sua festa de você não colocar. Porém, vamos supor que a Cláudia, que acabou de falar aqui, fosse uma convidada. Por causa da bebida que vai acontecer e que outras pessoas colocaram, você não vai participar? De forma alguma. Entendeu? É o contrário. Eu penso que nós temos que brilhar Cristo nesses lugares. Nós temos que fazer diferença nesses lugares. Mas eles vão beber, tá? E daí? Eles vão beber. Aí você vai tomar a sua decisão do que você quer fazer para sua vida. Se você sabe que você tem uma fraqueza para determinada área, você vai insistir nisso? E eu vou colocar num ponto aqui, eu não sei quantas já sabem, acho que eu já devo ter comentado num outro discipulado, mas senão eu não tenho problema algum, porque é o que eu falo, que o Senhor já me curou e me libertou disso. Mas eu já devo ter comentado aqui que eu tive problemas no passado com pornografia. Muito sério. E aí, o que eu fazia? Eu via a minha oportunidade de estar sozinha e eu ficava presa na pornografia. Eu aproveitava aquele momento e aquilo me dominava. E aquilo acabava com a minha vida, com a minha moral, a minha dignidade. Alguém via? Ninguém via, era só eu, tava sozinha. No meu quartinho escuro. Sabe aquele quartinho escuro que a gente guarda os nossos lixos? Então, eu tinha o meu quartinho escuro. E um dia... E eu vou falar até disso depois nos próximos discipulados. Há um momento que você precisa confessar os seus pecados uns aos outros, como diz a palavra, porque a Bíblia fala que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. E o dia que eu comentei com meu marido, olha, eu preciso que você ore por mim, eu tenho um problema. Isso não é agora, tá, gente? Isso já faz muito tempo, faz muitos anos. Mas eu falei pra ele, eu preciso que você ore por mim, porque eu quero me libertar disso, eu não quero mais ser escrava disso. Mas eu coloquei para fora qual era a minha fraqueza, a partir daquele momento eu não precisei mais me aprisionar.
Porque eu falei para ele que aquilo era uma fraqueza e a partir daquele momento eu me distanciei daquilo. Vocês pensam que eu não fui provada depois? Fui. Mas cada vez que eu era provada, o que eu fazia? Eu não ficava sozinha. Ah, ele não está em casa. Não, eu ocupava minha cabeça com outras coisas, eu ocupava meu tempo com outras coisas, eu não me aproximava daquilo que me aproximava de pecar. Tá vendo como não tem nada a ver com bebida? Mas é uma fraqueza que cada um sabe onde que o calo aperta. Então, vocês precisam desenvolver essa maturidade de perceber o que é o teu gatilho. Onde é que dispara a tua fraqueza? Qual é a tua fraqueza? E fazer o que a palavra fala. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugir da aparência do mal. A palavra nos dá instrução. Nós precisamos ter essa atitude de maturidade. E hoje, Fabiana, hoje é assim. Vai começar um filme. Dependendo da classificação, eu já sei que vai rolar alguma coisa. Eu não vou assistir, gente. Ou, dependendo da cena, vai começar, eu vou ficar esperando para ver até onde vai? Não. Então, hoje, eu me equilibro. Hoje eu sei onde eu posso ou não posso. Vai começar alguma conversa com alguém que fala de algo mais caliente. Eu vou ficar naquela rodinha conversando? Claro que não, gente. A Bíblia não fala? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, nós aqui, eu falei do assunto bebida, mas tá vendo como tem outras coisas? É você quem tem que descobrir onde é a sua fraqueza e fugir disso. E viver uma vida buscando não andar no limite, mas longe da aparência do mal. Porque enquanto aquilo me aprisionava, aquele pecado me aprisionava, eu não tinha dignidade, eu não tinha moral. Eu não tinha. Por quê? Porque toda vez, você imagina se alguém caísse possesso, eu fosse colocar a mão na cabeça. Daqui a pouco a pessoa virava pra mim e falava assim, eu conheço você, você tava assistindo o filminho. Você acha que eu vou dar essa oportunidade pro capeta? Nem a pau. Então, aquilo que, a Claudinha tá rindo. Então, aquilo que te faz pecar, pica a mula, filha, sai de perto disso. A bebida não te faz pecar, mas te faz fazer outras coisas e que vão levar a outros tipos de problema, foge dessa aparência. E isso pode ser tudo, tá, gente? Pode ser... já viu aquela pessoa que ela não bebe, ela não vê filme pornográfico, ela não rouba, ela não mata, ela não faz nada disso. Mas não pode ver uma fofoca, tô entrando. E, gente, vamos falar a verdade, falar mal dos outros é uma delícia. Alguém vai falar que é mentira? Lógico que não. Enquanto o outro tá sendo criticado, é uma delícia falar mal. Não quero que fale mal de mim. Entenderam? Então, cada um vai ter que identificar qual é o seu calcanhar de Aquiles aí. Vamos continuar o texto? Mais alguma pergunta ou podemos passar para frente? Podemos passar? Então tá bom, vamos lá. Quando comemos o pão... Nossa, gente, já deu 9 horas. Depois, se vocês quiserem, a gente já para aqui, tá bom? Deixa eu ver quanto tem. Ih, já tô pela metade. Quando comemos o pão da ceia, ou da Santa Ceia, estamos lembrando da morte de Jesus em nosso lugar. Ele também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu, resposta, sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tá bom, Grazi? Vai com Deus, que o Senhor te abençoe, viu? Que te guarde. E esse texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Devemos estar sempre lembrando e anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, o que acontece? Eu não sei se vocês sabem ou se veio alguém aqui que era da Igreja Católica. Mas na Igreja Católica existiam 2 tipos de entendimento a respeito da ceia. E nenhum deles é o que nós cremos, tá bom? Eu vou explicar para vocês. Existe a transubstanciação. E o outro termo é a consubstanciação. Meu Deus, que palavra difícil. Quem foi católica aqui vai lembrar. Existem aqueles que dentro do catolicismo acreditam que aquele corpo, aquele pãozinho, é o corpo de Cristo. E eu não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa, prestem atenção, quando a pessoa vai comer a hóstia, ela não pode morder. Sabe por quê? Porque os católicos acreditam que sai sangue. Você não pode morder o corpo de Cristo.
Fabi, Pode falar. vou terminar no celular que eu preciso entregar o notebook pro meu filho. Tá bom, claro. Eu vou te chamar e você me aceita, hein? Tá bom. Tá, Não, obrigada. não demora, vem logo que a gente vai sentir sua falta. Tá. E aí, esse é um. A consubstanciação. E a transubstanciação, que é o outro tipo que os católicos acreditam, que são duas linhas dentro do catolicismo, tá? Que eles acreditam. É a transubstanciação. O que é a transubstanciação? Eles acreditam que quando você vai comer o pãozinho, ele se transforma dentro de você do corpo de Cristo. Nós não cremos em nenhum desses dois. Nós cremos o que a palavra ensina. Fazer isso em memória de mim. Aquilo é um símbolo. É um símbolo que é para nos trazer à memória o que Cristo deixou para nós como mensagem. Ai, gente, é tão mais fácil, não é? É um símbolo. Nós cremos, são símbolos que para nós são importantes. Mas não que eu tô comendo o corpo de Cristo, eu não posso mastigar, não posso morder. Mas se vocês lembram, quem lembra, quem já viu, ó, fofoca básica. Os católicos, o padre vai lá, molha a hóstia e põe na boca do católico. Mas quem bebe o vinho é só o padre. Ele molha ali e põe. A minha mãe tá fazendo assim que não, porque talvez o seu padre não deixava você molhar. Não deixava você molhar, porque você era uma criança. Talvez você não podia mesmo. Mas quem bebe o vinho é só o padre. Isso tô certa. Ah, viu? Tá vendo? É isso mesmo. Vamos continuar. Pronto, fofoquinha à parte e volta pro texto. É brincadeira, gente. Mas é algo que a gente precisa entender, tá bom? Continuando o texto. Devemos estar sempre lembrando e anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, aqui vem um outro ponto. Peraí que eu já deixei você falar. Aqui vem um outro ponto que a gente precisa saber. Existem igrejas que não fazem a ceia como nós fazemos. Tem algum problema? Por exemplo, tem igreja que faz ceia uma vez no ano. Tem igreja que faz ceia todo culto. Tem igreja que faz ceia toda semana, todo domingo. E tem igreja como a nossa que faz a ceia uma vez no mês. Qual delas está certa? Todas. A Bíblia fala, fazer isso em memória de mim todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice. Então, deixa eu permitir a Claudinha. Pronto, Claudinha voltou. Então, não tem problema. Tem tanto igreja que toma ceia todo culto, não tem problema a igreja que toma uma vez por ano, não tem problema a igreja... Não tem, tá bom? Independente de como a igreja quiser fazer, o que importa é que todas as vezes que fizer, que você leve em questão a memória do que Cristo fez por nós. Pode falar, Eliana Pereira. Peraí, gente, que agora eu tenho dificuldade para ligar esse bendito microfone. Pode falar. O que acontece na ceia lá do padre é o seguinte, ele molha, ele toma a hóstia e o vinho. Para os fiéis lá, é só a hóstia seca. Ai, que horror. Ele tem num potinho a hóstia, eu sei porque eu ajudava o padre no liceu. Ele tem a hóstia dentro daqueles copinhos, aquele negocinho dele lá, ele dá a hóstia seca para os fiéis. Você põe lá... Piorou. É verdade, isso é verdade mesmo. Eles tiram do potinho e dá direto para você, eles não molham. Ai, gente, que horror. Ele vai lá atrás, ele traz o vinho e a hóstia. Ele toma a hóstia, ele toma o vinho. Ah, então ele não molha. Eu achava que ele molhava. Então, na verdade, ele só pega do pacotinho e põe na boca de cada um. Entendi. Eles colocam num potinho, na verdade. Um potinho. E daí vai... É uma taça de vinho. É isso mesmo. Então tá bom, obrigada, corrigida a informação, pronto, todo mundo tá sabendo como é que é. Se você quiser comer uma hóstia seca, você vai lá na igreja católica. Na nossa a gente vai comer o pãozinho, vai tomar o suco de uva. Mas antes tem que ir lá no confessionário, confessar pro padre os seus pecados, para depois você poder ir lá. Tchau. Obrigada. Pronto. E enquanto isso, nós sabemos que nós podemos confessar os nossos pecados diretamente ao Senhor Jesus. Que coisa, né? Tá vendo como a religião, a religiosidade
vai aprisionando as pessoas. E aqui vocês estão vendo que a palavra vai nos mostrando que nós somos livres em Cristo. Vamos continuar. A Bíblia fala: não devemos tomar a Santa Ceia indignamente, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Não devemos tomar a ceia como brincadeira, sem pensar na morte de Jesus e sem agradecer-lhe pelo grande sacrifício que ele fez por nós. Também é importante que você não guarde rancor e ira em seu coração contra outra pessoa. Tá, aqui eu quero parar num ponto. Isso houve por muito tempo e eu falo que é por falta de ler a palavra. A Bíblia fala, né? Que o povo peca por falta de conhecimento. Não lê a palavra de Deus, não sabe o que a palavra ensina. Se você prestar atenção, eu acho que seria muito legal que nós todos aqui abríssemos o texto. Ele vai falar aqui a respeito da ceia. Eu vou ler o texto para a gente esclarecer e nós vamos parar aqui. E aí na semana que vem a gente continua. Versículo 17. Tá bom, Marcela, que o Senhor te abençoe, viu? Eu vou terminar nesse ponto aqui, ó. Diz assim o texto: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha, Paulo já descendo a lenha aqui. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come na sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Tá vendo que o teor da carta que Paulo tá mandando aqui é lenha, né, gente? Não tá elogiando o povo, não. Agora, olha só o que ele vai falar. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, olha só, presta atenção. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Agora, olha só como ele vai falar. Examine-se a si mesmo, examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo entre vocês, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e há vários que já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando se reunirem, isso não resulte em condenação. E aí, aqui eu paro. Eu já vi isso por muitos anos, em algumas igrejas, inclusive até dentro da igreja do Nazareno, de pastores no dia da ceia, olharem para quem é que ia tomar ceia, ficar olhando, para ver quem estava em pecado. Ah, a Marcinha não pode tomar ceia, não. A Márcia está em pecado. E não é isso que a palavra fala. A palavra fala: examine-se o homem a si mesmo. Tá, Fabiana, tive problema, pequei, chego na ceia então e não tomo a ceia? É isso que a Bíblia falou? Não. A Bíblia não falou para você não tomar a ceia. A Bíblia falou para você: examine-se o homem a si mesmo. Olha lá, leia de novo aqui comigo. Peraí, deixa eu pegar aqui. Versículo 28.
examine-se cada um a si mesmo, vírgula, e então coma do pão e beba do cálice. O que a palavra está querendo dizer é, nesse momento que você recebeu o pãozinho e o cálice, não é para você não tomar, não é para você não comer, é para você, naquele momento, se arrepender, confessar os seus pecados diante do Senhor, reconhecer que você não merece, que você não é digno, pedir perdão ao Senhor. Terminou? Toma o cálice e come o pão. Por quê? Porque isso é um ato de que você está fazendo, está reconhecendo que naquele momento você precisa do perdão de Jesus, que você precisa, que você pecou e que não é por mérito teu, mas que é pela graça. Não é para você não tomar. Eu já vi muita gente que não toma ceia, muita gente. E aí o que acontece com a pessoa? Ela não toma ceia e fica todo mundo olhando. A Juliana aprontou essa semana. Juliana não tá tomando a ceia porque a Juliana tá em pecado. Eu acho que a Bruna pisou na bola. Peraí, Fernanda, já deixa você falar. E a nossa função dentro da igreja não é ser de fiscalizador de ceia. Aliás, muitos acabam pecando nessa hora por julgar o irmão que bebe ou não bebe, que come ou não come. Então, quando a palavra fala examine-se o homem a si mesmo, é exatamente para você ver que você não merece. Se você acha que se é a última bolachinha do pacote merece, esquece. A última bolachinha normalmente vem amassada, vem esmiuçada. Então, é nessa hora que você vai falar, Senhor, eu reconheço que eu não sou digno, mas o teu sangue me perdoa de todo pecado, então eu te peço perdão. E pega o pão, come, e bebe, e toma. Pode falar, Fernanda. Então, como você falou que cada um tem o seu tendão de Aquiles, o meu não é pornografia, o meu não é bebida, o meu não é nada disso externo. O meu é interno. Então, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em esquecer um problema, por exemplo. Aqui, você e a mãe conhecem o pessoal, as meninas não, mas eu já tive muito problema com a minha sogra. Então, eu já fiquei, por exemplo, uns 4 ou 5 meses sem me relacionar com ela, já me falar com ela, e eu não conseguia tomar ceia. Por quê? Por eu não conseguir perdoá-la. Então, hoje eu me relacionei com ela, a gente sentou, conversou, se acertou, tá tudo bem. Mas eu, por saber que eu não conseguia perdoá-la, foi uma briga muito grande minha com Deus, porque eu sabia que eu tinha que perdoar. Eu sabia que eu estava tomando um copo de veneno e querendo matar ela. Entendeu? Só que isso pra mim é uma luta muito grande. Então, por muito tempo eu já deixei de tomar a ceia por esse motivo. E falava com Deus na hora da ceia. Falava, Senhor, não consigo. Não consigo te pedir perdão por não conseguir perdoar ela, sabendo que eu não consigo perdoar. Então, como que eu posso te pedir perdão por não conseguir perdoar e vou lá e tomo a ceia? Então, eu por muito tempo carreguei isso comigo. Tanto é até que Deus começou a me incomodar e ir lá e conversar com ela. Tanto é que fui eu que a chamei para conversar, mesmo odiando aquela mulher. E falei para ela no dia da conversa, falei, olha, eu estou aqui não porque eu quero, mas porque eu preciso. Então, vamos se acertar, vamos conversar, vamos resolver os nossos problemas para não acontecer de novo. Ela colocou todos os pontos dela, eu coloquei o meu, prometi para ela mudar o que ela não gostava e ela falou o dela. Então, eu entendo que a gente não pode deixar de tomar ceia, mas o meu tendão de Aquiles é o não perdoar, mas é o esquecer aquela pessoa. Entendeu? Esquecer o que ela fez para mim. Então, Entendi. Porém tem um problema. E é maior do que todos agora. Se você morre nesse intervalo, você não pode ser perdoada. E é bíblico. Então, esse é um ponto que você, a partir de hoje, você precisa fazer um compromisso com você mesmo. O que tem que prevalecer não é o meu sentimento. Você não é mais dona de você, lembra? O controle remoto não está mais na sua mão, o volante não é mais seu. Ai, mas os meus sentimentos estão doendo. Eu entendi. Mas o problema não é nem a dor. Eu entendi. Não é um sentimento. Na verdade, é uma ira, que aí entra o irai-vos e não pequeis. Só que não adianta, eu sabia, tinha plena consciência do que eu sentia e que se eu morresse eu iria, né, não ter o perdão.
E eu falava assim, Senhor, eu preciso perdoar. Então eu pedi para Deus, falei, Deus, me ajuda a olhar para aquela mulher e não ter a raiva que eu tenho, porque a minha vontade é de matar ela. A raiva não tem problema, você pode ter raiva. Você pode ter posso raiva. matar. Você chegou a vias de fato de matar? Não. Então, assim, raiva, você pode sentir raiva. Ninguém tá falando que você não pode ter raiva, tá bom? A raiva, e que fique bem claro para todo mundo, a raiva é algo que tá dentro de nós. E, gente, nós não somos extraterrestre. Você não está isenta de sentir raiva só porque você aceitou Jesus no seu coração. Que fique bem claro. Porém, você tem que todo momento fazer esse exercício dentro de você. Não sou eu mais que estou com o controle na mão. Então, Senhor, eu vou fazer como obediência. Ela me irrita, ela me dá vontade de fazê-la não respirar mais. Mas eu vou lá e eu vou falar. A minha vontade nesse momento, fulana, era te matar. Porém, porém eu estou aqui em obediência a Deus. Não porque... Então, eu estou aqui para te pedir, nesse momento, que me perdoe, e eu estou liberando perdão sobre a sua vida. A partir de hoje, estou tomando essa atitude de me distanciar, porque você faz mal para mim, e provavelmente eu faço mal para você, mas eu quero estar em paz diante de Deus. Então, estou te liberando de qualquer culpa, estou te pedindo perdão se eu te ferir. E a partir daí, tome distância e acabou. Doa em quem doer. É assim, gente. Eu tomei essa decisão. Mas isso não pode demorar tanto tempo. Não pode. Não pode demorar. É por isso que quando você fala de fruto do Espírito, é por isso que a minha luta não é amar, não é alegria, não é a paz. O meu é o domínio próprio, porque eu tenho que dominar esse eu dentro de mim, entendeu? Eu não tenho que dominar o que eu vou beber, o que eu vou fazer. Mas é por isso que é o Espírito Santo. E aí é que tá. Você por você sozinha, você não vai conseguir. Esquece, você não vai conseguir, tá? É o Espírito Santo quem vai te ajudar. E é o que a gente viu na aula anterior. Você sozinha, esquece, você vai morrer na praia. Por quê? Nossa natureza pecaminosa, ela vai nos fazer pecar. Nós somos corrompidos pelo pecado. É o Espírito Santo que vai te ajudar. Mas, quando a Bíblia fala, amai-vos uns aos outros, não está falando de sentimento. A Bíblia não tá falando para você, sinta alegria, puxa uma erva e paz e amor. Não é isso que a palavra tá falando. A palavra fala, quando ela dá uma ordem, amai-vos uns aos outros, ame os vossos inimigos, orem pelos vossos inimigos, é uma atitude. E Deus não tá falando, se você estiver feliz hoje e acordar com um coraçãozinho, vai lá e ame o teu próximo. Não. Então, é obediência. É difícil? É difícil. Bebe esse veneno amargo, porque, na verdade, é um ato, ao mesmo tempo, com o outro, com o próximo, mas é um ato egoísta. Você precisa pensar, eu não quero perder a salvação. E eu só posso ser perdoada se eu perdoar. Então, pronto. Vale mais a minha salvação nessa hora. Vale mais eu ser perdoada por Deus. Então, não é o que eu tô sentindo, mas em obediência à palavra de Deus, eu tô te liberando do que você me fez. Você me fez muito mal, mas a partir de agora eu quero que você fique distante de mim. E, a partir daí, segue em frente e tome sua ceia. Por quê? Porque você... que eu tive essa conversa. Porque você vai... Não pensa que o diabo... Ai, que bonitinho, ela foi lá e se acertou depois de 4 meses. E hoje, literalmente, eu tô vivendo... Não é nem o domínio próprio, mas não, é o fugir da aparência do mal. Exatamente. Então, assim, hoje, literalmente, como eu tenho que lutar com o meu eu ainda não aprendi perfeitamente, não me aperfeiçoei. Foge da aparência do mal. Exatamente. Como você falou, você foge, não assiste filme, eu evito contato. É isso mesmo. E a gente tem que ter isso na cabeça, gente, que as pessoas, existem pessoas, e hoje, graças a Deus, parece que a psiquiatria tá mais desenvolvida para isso, existem pessoas que são narcisistas. E pessoas narcisistas, não tô falando que é o caso da pessoa que ela tá mencionando, mas existem pessoas que elas vão fazer de tudo para roubar a tua paz, para destruir você. E a hora que ela percebe que ela está perdendo o controle daquela situação, e narcisista, uma pessoa narcisista, ela sempre vai fazer você parecer ser a louca, tá? Então, nós precisamos ter isso muito claro na nossa cabeça e entender que existem pessoas que vão fazer de tudo para
que você passe por situações onde você, no final, você perca as estribeiras e você sai de louca. Mas, na verdade, elas são manipuladoras de situações que vão fazer você sair como a ruim do negócio, entendeu? E eu acho que eu devo estar falando com muita gente aqui, vocês já devem ter vivido isso, de pessoas que armam ciladas e no final você perde as estribeiras e você que sai de louca da situação e ela sai de boazinha ou de vítima. Então essas pessoas, gente, e os próprios psiquiatras estão ensinando, fiquem longe dessas pessoas. Por quê? Elas são parasitas, elas vivem de sugar pessoas que ela identifica como mais fraca do que elas. Então, nós que somos cristãos, nós temos que identificar, ter essa sabedoria e discernimento de Deus para identificar que existem muitas pessoas que vão provocar a gente nisso. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Eu preciso terminar, gente, que a gente já tá 1h e 24 minutos. Eu vou deixar as duas Cláudia falar e aí nós vamos parar aqui, porque eu sei que esse assunto é delicioso. Tem muita coisa de ceia que a gente vai falar, mas nós vamos ter que ter a segunda aula, porque não dá. Pode falar, peraí, deixa a Cláudia Nuvolari falar primeiro, depois você fala, Cláudia Correia. Vai lá, Claudinha, fala, meu bem. Então, o meu caso, igual a Fer falou, que é com a sogra, comigo é com a minha irmã. Porque a minha irmã, ela é catoliquíssima. Catoliquíssima. E desde o momento que eu desci as águas, ela tem uma implicância comigo terrível. E teve uma situação em frente do cemitério. Meu irmão acabou de ser enterrado, sepultado. Ela falou assim que ela ia fazer uma missa de 7º dia. Deixa eu fazer. Ah, você vai, né? Eu falei, não vou. Ela falou, isso é preconceito, porque eu vou em igreja evangélica, por que você não pode ir? Eu falei, porque eu não vou. Você tem que entender que eu mudei. Eu não sou mais católico, eu tenho minha religião, eu sigo meus princípios. Você segue o seu. Eu não sou obrigada a ir. Nossa, ela me escrachou. Ela me humilhou na frente de todo mundo. Eu tenho esse problema com ela, Fabi. Não é de hoje, desde o dia que eu desci as águas. Vamos explicar uma situação. Qual é a questão da missa de 7º dia? A missa de 7º dia, eles acreditam que é uma forma deles encomendarem a alma do morto para que não passe pelo purgatório, para que ele possa ir direto para o céu. Mas nós temos textos bíblicos que falam que isso não existe. É você que vai fazer enquanto estiver vivo. Depois que você morreu, acabou, ok? E eles naquele momento vão fazer aquelas rezas e tal, e nós não fazemos isso porque isso é reza para morto e nós não cremos em contato com os mortos. Então já começa aqui. Porém, Cláudia, não é a nossa religião que não permite. Você pode ir numa missa de 7º dia, se você quiser, tá bom? Você é livre, essa é a diferença. Você é livre para você, se você quiser ir e servir de testemunha na vida de outras pessoas ali, do que Cristo fez na sua vida. Porque, gente, a gente tem que só tomar um cuidado da gente não viver uma religião onde a gente não suporta nada do que é diferente. Nós temos que brilhar Cristo na vida daquelas pessoas. Elas têm que ver Cristo através da gente. E talvez essas são oportunidades onde nós vamos mostrar que nós temos paz, que você tem paz, que você sabe onde que o seu irmão pode estar com o Senhor, que você orou por ele, que pode ser que ele tenha tido um momento dele com Deus. Não que aquela missa de 7º dia vai garantir a salvação dele, entendeu? Mas você pode pregar Jesus até numa missa de 7º dia com o seu testemunho. Então, fique livre para decidir se você quer ir ou não. Agora, se uma pessoa ela usa disso para te pressionar em situações assim, realmente eu acredito que é legal dar um tempo e deixa, sim, porque ao mesmo tempo o seu testemunho vai servir para que ela lá na frente, ela fale, Claudinha, ora por mim, leva meu nome lá na sua igreja. Sim. Entendeu? Agora eu vou deixar outra Cláudia. Esperando por esse momento. Ah, mas isso vai acontecer, pode ficar tranquilo. Pode falar, Claudinha. O meu caso foi com uma voluntária que trabalha comigo. Então, quando a gente chegou no Ministério para trabalhar, ela saiu. Ela não quis ficar com a gente de jeito nenhum. E toda vez que ela encontrava comigo no pátio da igreja, ela passava, ela cortava o caminho. E eu falava
Senhor, a vontade minha era, sabe, não olhar mais para ela, mas tinha algo no meu coração que falava assim, ela só precisa de um abraço. E ela foi até a cozinha para pegar um café e não tinha. E eu passei ali na portaria, peguei o copo de café e tô subindo a escada e encontrei com ela. Ela olhou para mim e falou, você sabia que não tinha café na cozinha? Aí eu peguei o copo e falei, por isso que eu trouxe o copo de café para você. Ju, pode ir, querida, vai que o Senhor te guarde, te abençoe. E entreguei para ela. Ela foi, me olhou no olho e me deu um abraço. Eu chorei, Fabiana. Lógico, eu acredito. Porque foi tão assim, sabe? O copo de café para ela fez uma diferença quando eu entreguei para ela. Você vê que uma pessoa, às vezes, gente, ela tá tão carente e tão machucada que a maneira dela te chamar a atenção é te perseguindo, sabe, se desviando de você no meio do caminho. Uhum. Fabiana, nunca conheci uma pessoa que me ama tanto como aquela mulher na igreja. Ela me abraça no pátio, ela ora por mim, ela unge a minha mão que não estava bem. Ela vem para ungir a minha mão na hora do culto, Fabiana. Então isso eu creio que foi de Deus. Gente, nós temos que viver a Bíblia. A Bíblia fala, amar o teu amigo é fácil. Amar o seu amigo é fácil. Eu amo vocês, gente. Coisa mais gostosa vai ser a gente marcar um churrasco, sair todo mundo pra comer, todo mundo se ama. Agora, andar com o inimigo é difícil. E às vezes não é você que é o inimigo dela, às vezes é ela que te vê como inimigo. E é difícil, gente. Eu não vou falar que é fácil, não é mundo Disney, não. É difícil. Mas o que importa, e de novo eu vou falar, pra gente poder encerrar aqui, o que importa não é o nosso sentimento. Porque o nosso sentimento, a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Os nossos sentimentos nos enganam, os nossos sentimentos atrapalham muitas vezes. E há diversas situações, gente. Eu não tô aqui me colocando como uma santa, a quarta pessoa da Trindade, porque eu também sei onde é que me provoca, onde é que me irrita algumas coisas. E eu, de novo, eu vou falar, a raiva, ela não é pecado. Sentir raiva não é pecado. De novo, eu vou falar o que eu falei na outra aula. Você não tem como evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você tem como evitar que ele faça um ninho. O sentir raiva de alguém, beleza, você pode, mas é o cultivar a raiva que você tem que bloquear e falar, Satanás, não, aqui não. Ela fez isso, ela quase acabou com a minha vida, quase acabou com a minha família, blá, beleza. Mas eu decidi obedecer a Cristo. Então, o máximo que eu vou fazer, eu vou me distanciar, eu vou cortar laços que possam atrapalhar meu desenvolvimento como pessoa e espiritual, mas eu vou preferir obedecer a Deus, por pior que seja. Vamos encerrar? Que é onde entra aquele versículo, né? Se a sua mão te faz pecar, arranca o fora. Se o seu olho te faz pecar, arranca ele fora. Então, assim, se aquela mulher, hoje já não, por enquanto não mais, né? Que ela tá dormindo, parece que ela tá dormindo, ela tá anestesiada pela outra nora lá. Mas enquanto ela, se ela me faz pecar, então eu arranquei ela fora. É uma pessoa que eu vou, falo oi, visito, porque eu tenho um marido que se agrada disso, né? Então eu vou lá, visito, vem agora, vai embora. Ó, mas não é o tipo mais de relacionamento que eu tinha antes. Isso, a Bíblia fala, se possível, e gente, eu preciso terminar aqui. A Bíblia fala, se possível, tenha paz com todos. Se a própria Bíblia fala, se possível, tenha paz com todos, e se a própria Bíblia fala que houve um momento entre os apóstolos que eles tiveram desentendimento, e um teve que ir para o lado direito e o outro foi para o lado esquerdo, ninguém tá falando aqui que você tem que conviver, dar beijinho e ó, coração para você. A Bíblia não tá falando para você ser hipócrita, tá bom? A Bíblia não tá falando para você que você tem que agir com hipocrisia. A Bíblia tá falando, ame o teu inimigo. Ela não tá falando, goste do teu inimigo. E há uma diferença muito grande entre amar e gostar. É isso que precisa ficar claro para nós. Gostar, você vai gostar de estar com pessoas que têm afinidade com você. Gostar é isso. Aí você vai trazer para perto de você pessoas que você gosta de estar perto. Agora, amar é uma atitude de fazer o bem
mesmo a outra não merecendo. Mesmo a outra tentando te prejudicar. Aí não é um sentimento. O gostar é o sentimento. Agora, o amar é você ter atitudes de bondade maior do que você sente por aquela pessoa. É você fazer por ela, mesmo ela não merecendo. Isso é um ato de amar. Que é o que Cristo fez por nós, gente. Cristo amou aquelas pessoas que estavam crucificando ele ali. Você acha que naquele momento ele estava falando, ai, que bonitinho, eu tô apanhando. Ai, que bonitinho, tô metendo um prego na minha mão. Ai, que delícia. Gente, vamos falar real. Jesus levou uma surra a noite inteira, por minha causa, pela sua vida. Cuspiram na cara dele, rasgaram a lateral do corpo dele. Você acha que naquele momento ele estava anestesiado? Não estava não, gente. Então, nós precisamos tomar um pouquinho de consciência e falar, peraí, o que ele fez por mim foi muito maior e eu sou muito pior. E hoje ele só pede que eu ame o próximo. Então você vai orar como você fez, Fernanda, e vai falar, Senhor, olha, a minha vontade era de fazer ela parar de respirar. A minha vontade era de esbofetear a cara dela. Falar poucas e boas. Mas se essa mulher cair numa cama e precisar de mim, eu vou ter que ir lá. Então me dá graça. Me ajuda, me dá graça. Porque eu, na minha natureza corrompida, destruída pelo pecado, eu não consigo. Mas porque eu te amo, porque eu quero te obedecer, eu vou lá e vou fazer o bem pra essa pessoa. Então me ajuda. E ato de bondade não quer dizer que você tem que gostar e ficar de sorrisinho com a pessoa. Ok? Vamos parar por aqui? esse assunto dá pano. Eu vou orar pra gente terminar. Mas, gente, esse é o seu problema. E quantas tem tantos outros problemas? É simples. Uma pessoa que tem o filho assassinado. Matar o filho da pessoa. Gente, é muito pior do que uma sogra. Alguém estuprou o filho de uma menina. Alguém estupra a sua filha. Você vai falar pra mim que a sua sogra é pior? Não é. E são situações. É por isso que eu falo, cabe deixar nas mãos de Deus aquilo que Deus pode julgar. Nós não somos juízes de ninguém. Nós temos que examinar nossas vidas e prestar conta diante de Deus das nossas vidas. Há situações e situações que cabem somente a Deus julgar. Então vamos orar pra gente terminar, que eu sei que todo mundo vai... Tem algumas pessoas que precisam sair e outras que gostam de ficar aqui para tirar algumas dúvidas. Vamos... Hoje eu falei. Hoje ela falou, isso. Eu gosto quando participo. Vamos orar, gente? Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo que nós tivemos aqui estudando a tua palavra. Muitos assuntos foram colocados aqui. E eu creio, Deus, que dentro daquilo que a tua escritura nos ensina, o Senhor tem trazido entendimento. Então, se ficou alguma dúvida, se algo tem que ser esclarecido, eu peço que o Senhor coloque entendimento em nós diante daquilo que nós ouvimos e lemos da tua palavra. E, Senhor, que o Senhor abra nossa mente, abra, Senhor, o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ó Deus, só o Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui, só o Senhor sabe as dificuldades que cada um tem. Então eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude. A Bíblia fala que os dias são maus, a Bíblia fala que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então eu te peço, ó Deus, enquanto estamos aqui, que o Senhor nos dê graça, nos ajude, porque nós sabemos que vai piorar, Senhor, até que o Senhor venha buscar a tua igreja. Então nos ajuda, Senhor, a controlar as nossas emoções, a colocar realmente as nossas vidas diante do Senhor. E se alguém tiver alguma área aqui que precisa ser consertada contigo, que o Senhor cada dia nos ensine como um processo e que nós possamos crescer em nome de Jesus para te agradar e para glorificar o teu nome. Eu peço que o Senhor dê uma semana abençoada para todos que estão nesse discipulado hoje e que nós possamos ser guardados debaixo das asas do Onipotente. Em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, alguém pode tirar foto? Porque daqui a pouco vai sair todo mundo e ninguém tira foto. Tira foto e manda pra mim, gente, por favor. Tem muita gente aqui. E aí, quem conseguiu tirar foto, mandar pra mim lá no grupo, que eu tô fazendo a montagem. Aí pode ir, Deus abençoe. Quem quiser ficar, fica, porque o melhor vai começar agora. Tá bom? Deus abençoe vocês.